A vida diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Lucas, capítulo 23. O julgamento de Jesus por Pilatos. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este, pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César, dizendo que ele mesmo é Cristo Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. E disse Pilatos aos principais do sacerdote à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E entendendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naquele dia estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, assim esperava que ele deveria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais sacerdotes e escribas acusando com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou-o, escarnecendo dele, vestindo-o de uma roupa resplandecente, tornou a enviar a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si fizeram-se amigos, pois dantes andavam inimizades um com o outro. Então, convocando Pilatos os principais sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhe: Haveis me apresentado este homem como pervertor do povo, porém, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa de que o acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque ele vos remeti, diz que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era necessário soltá-lo pela festa. Porém, toda a multidão clamou dizendo: Fora daqui com este, e solta-nos Barrabás, o qual foi lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos: querendo soltar Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhe disse: Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grande grito, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos, os principais sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Soltou-lhes o que foram lançar na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, porém entregou Jesus à vontade deles. E quando o ia levando, tomaram um certo Simão Cireneu, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz às costas para que o levasse após Jesus. E seguiu grande multidão do povo, de mulheres, quais batiam nos peitos e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filho de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventurados os estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: Cai sobre nós, os outeiros cobriram-nos. Porque se ao madeiro verde fizeste isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, juntamente com eles também os príncipes, zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salve-se a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estão na mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez.
E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E o sol escureceu, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo a verdade: Este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos, as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia, estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no seu conselho nem com seus atos, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E, havendo tirado, envolveu num lençol e pôs no sepulcro escavado numa penha, onde ninguém havia sido posto. Este era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia, seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e unguento, e no sábado repousaram conforme o mandamento.